A NDC apresentada pelo Brasil durante a COP29 trouxe uma meta: reduzir em até 67% as emissões de gás de efeito estufa até o ano de 2035, comparado com os níveis do ano de 2005. O desafio é grande, mas especialistas acreditam que o país tem potencial para ir além. E para falar sobre a importância da meta, conversamos agora com o engenheiro agrônomo João Pedro Cuti Dias. Olá, Dr. Cuti, seja bem-vindo. Considerando a meta de redução de 67% das emissões até 2035, quais mudanças o agro precisa implementar para contribuir com esse objetivo? O Brasil, a contribuição nacionalmente determinada, que é a expressão em português da NDC, o Brasil é um país que tem emite 2,1 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa ano. Quando o Brasil se propõe a reduzir em 67%, metade dessas emissões é a mudança do uso do solo. Ou seja, é o caso do desmate, especialmente na região amazônica, e tira madeira, queima e bota fogo na resteva lá. Então, esse é o grande problema nosso, é um grande desafio. É um problema muito mais legal do que ambiental. Ou seja, teríamos que punir essas pessoas que fazem esse trabalho ilegal, de desmatar, tirar madeira e colocar fogo. Se nós conseguíssemos segurar, mesmo que não precisa chegar a zero, mas próximo de zero, nós já eliminaríamos 50% das emissões nossas do Brasil. O Brasil é um país que tem uma matriz energética, a parte elétrica, limpa. Nós temos quase 90% da geração de energia elétrica nossa por fontes renováveis, hidrelétricas, eólicas, solar, biomassa. Agora começando a aparecer o biometano, enfim, o Brasil nesse ponto ele está muito, muito à frente que a maior parte do mundo. Porém, a questão do transporte é um grande emissor também no Brasil. Nós dependemos muito do transporte rodoviário. Só que para você mudar de transporte rodoviário para ferroviário, hidroviário ou outros transportes mais eficientes com uma menor pegada de carbono, é um processo que não é tão rápido. No Mato Grosso, por exemplo, que é o grande produtor de grãos do Brasil, avançou muito rapidamente com o quê? Com o uso dos rios, com barcaças, levando barcaça até os portos onde são transferidos os grãos para navios oceânicos. Porém, as ferrovias no Brasil, nós estamos há mais de 20, 30 anos empatados e com 30 mil quilômetros de ferrovia. É muito pouco para um país das dimensões continentais do Brasil e pelo volume de carga que nós temos para transportar, tanto para exportação como para o mercado interno. Aí sim, nós teríamos que agilizar os processos de concessão e construção de ferrovias e de terminais multimodais que recebesse os produtos para o caminhão, transferisse para o vagão e o vagão levasse até o porto ou até as principais zonas de processamento ou de industrialização. Então, o Brasil tem espaço na área de transporte. Essa é uma área muito importante. Quanto à questão da agricultura, nós estamos muito à frente da maior parte dos países do mundo em termos de agricultura regenerativa, agricultura com menor pegada de carbono. O fato de nós termos quase 14 milhões de hectares em plantio direto, qual é o país do mundo que tem isso? Que eu saiba, nenhum. O Brasil tem, e o uso de biológico. Hoje o Brasil é o maior usuário de produtos biológicos. Só na soja, por exemplo, nós temos 45 milhões de hectares de soja que não se usa nenhum adubo nitrogenado, ela só fixação biológica. Isso nós temos que expandir para as gramíneas, para cana, para milho, para pastagem, tem uma série de outras culturas que não podemos expandir e diminuir o uso de fertilizantes sintéticos e nitrogenados, que no processo de degradação deles no solo geram óxido nitroso. O óxido nitroso é 250 vezes mais danoso que o CO2, então é algo importante. Na pecuária, por exemplo, se querem colocar o boi como vilão, quando você olha a emissão de gases de metano, tudo bem, emite, porque o ruminante, no processo de digestão dele, gera metano. Porém, quando você olha como ele está localizado, ele está em cima de pastagem. Nas pastagens, especialmente no centro-oeste, você tem hoje uma gama imensa de besouros que, quando o animal defeca, em 4, 5 horas está tudo enterrado, aquele esterco. Leva aqueles nutrientes para baixo no solo, provocando aeração, provocando o estímulo da microbiota. Tudo isso é positivo.
O Brasil hoje, quando você tem pastagens bem manejadas, você tem 70% da produção de massa que tem na parte aérea, você tem de raízes. A raiz o que é? Quando o animal pasta, morre um pouco de raiz. Essa raiz transforma-se em quê? Em humus. O que é o humus? É carbono fixado no solo. Então, a agropecuária brasileira, ela tem um potencial fantástico. Nós precisamos fazer também pagar para aquele produtor rural que tem área que poderia ser desmatada e ele não desmata. Isso existe uma figura hoje na legislação ambiental, na questão do carbono, que ele, ao evitar de transformar aquela área de floresta em outros fins, ele mantendo, é uma área de sequestro de carbono, é carbono sequestrado. Esse produtor rural teria que ser remunerado por isso. Seria uma maneira também de você ampliar o estoque de carbono que tem fora da atmosfera, ou seja, no solo, ou seja, nas plantas, etc. Dr. Cucci, a participação do setor privado de governos subnacionais foi destacada como fundamental para o cumprimento da NDC. Como o senhor avalia esse processo de colaboração? Aline, no Brasil hoje, o setor agropecuário brasileiro, especialmente os produtores rurais, eles estão se conscientizando cada vez mais da importância do papel que eles têm nesse processo de sequestro de carbono, de uma pegada de carbono menor na produção. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, há um esforço entre a Embrapa, a Associação de Produtores de Criadores de Gado, de produzir uma carne de carbono neutro. O que é uma carne de carbono neutro? Você vai cuidar do solo, você vai estimular a formação de raiz das forrageiras, você vai plantar árvores, em alguns casos, para você sequestrar esse carbono que, porventura, for emitido para o ruminante. O fato de você diminuir a idade de abate, ao invés de abater com 48 meses, abater com 30, com 24, você reduz a metade a emissão de carbono, de metano, por parte daquele animal. Quando você não usa nitrogenado nas lavouras, como o caso da soja, você não usa nada nitrogenado, então você diminui aqui o potencial de contaminação do ar, da atmosfera, com gases de efeito estufa, como o caso do óxido nitroso. Enfim, hoje está uma consciência, vamos ampliar mais essa consciência, vamos pesquisar mais, vamos levar essas informações, nós estamos fazendo, eu e você aqui, estamos levando informações para o produtor rural, para que ele se engaje. O planeta vai se salvar com o engajamento de todos nós, não é uma ação de governo que vai resolver, é uma ação de conscientização da população. Certo. Dr. Cucci, o Brasil ele possui experiências em práticas agrícolas sustentáveis, como plantio direto, a integração lavoura, pecuária e floresta. De que maneira essas tecnologias elas podem ajudar o país a não somente a cumprir essa meta, mas também superar a redução das emissões? Quando você faz plantio direto, você protege o solo, você protege a microbiota que tem no solo, não expõe ela a temperaturas de 40, 42, que acontecem muitas vezes. Ou seja, o fato de você ampliar aquela população de micro-organismos no solo, é carbono sequestrado. A hora que eu manejo bem meu capim, eu crio uma rizosfera muito grande no solo, embaixo da terra, que esse vegetal, especialmente as gramíneas, elas vão liberar carboidrato para quem? Para os micro-organismos. Eles vão alimentar os micro-organismos. Esses micro-organismos vão se instalar ali na região das raízes, vão fixar nitrogênio, vão liberar fósforo, vão liberar potássio, vão agir de forma concatenada com a planta. Ou seja, eu estou evitando o uso de ureia, estou evitando o uso de produtos sintéticos que poderiam gerar óxido nitroso, usando a natureza. Nós temos um campo imenso nessa área para evoluir. O Brasil é o país campeão no mundo em uso de alternativas biológicas e vamos crescer mais ainda.